Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, que é 3 da tarde, que é a oração pelos pecados ocultos. A Bíblia diz que era levado diariamente, está escrito, um homem coxo de nascença, que era posto à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Meus irmãos, aquele homem ia todos os dias ele estava lá. A pessoa ia entrar e ele, baxixe. Ele não podia entrar no templo, porque ele tinha nascido coxo. E ali, pela lei, alguém que nasce com defeito é maldito. Não pode adorar. Não pode entrar no templo. Então ele ficava do lado de fora. Os sacerdotes entravam e saíam. Quem sabe alguma vez deram esmola. Os escribas, todos os fariseus, todo o povo conhecia aquele homem. Maldito. Chega Pedro e João. Olharam para ele. Pararam. Ele deve ter dito, baxixe, olha para nós. Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, pá, no homem. O homem levantou, deu um salto para dentro do templo. Louvava, adorava, dançava, fazia tudo. O que foi que aconteceu? A graça veio e incluiu o que a lei tinha separado. A graça vem pelo nome de Jesus e abre as portas do louvor, da adoração. A graça de Deus vem incluir aqueles que estavam excluídos pela lei. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Surgiu um tal de igreja inclusiva. E eu já andei atrás de entender o que é igreja inclusiva, porque eu sempre achei que a igreja de Jesus Cristo só existe para ser inclusiva. Porque é o lugar onde são incluídos os pecadores, mas não para continuar no pecado, para serem transformados. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. A igreja é inclusiva de pecadores que serão transformados pouco a pouco, de um degrau de glória em outro degrau de glória, na dependência do trabalho que o Espírito vai fazendo. A graça de Deus vem e vem abraçar os que antes eram excluídos. Capítulo 8 de Atos tem a narração de um homem que era eunuco, negro, etíope. Ele devia ser de Núbia, no sul do Egito, e ele era alto oficial e era responsável por todo o tesouro de Candace, a rainha dos etíopes. Ele veio adorar em Jerusalém. Você sabe o que é 200 milhas? Esse homem rodou para quê? Ele não podia entrar para adorar.
Ele não podia porque ele era eunuco. A Bíblia diz, em Deuteronômio 23, aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou repetir. Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem foram trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. O que aquele homem veio fazer em Jerusalém, se ele não podia entrar? Mas o coração clamava por Deus. Ele tinha vontade. Ele queria, ele tinha sede. Ele era um homem piedoso, que ele não podia fazer parte da congregação, mas ele ficava por perto. Ele vem com a sua carruagem, 200 milhas, chega em Jerusalém para ver o povo adorar. Meus irmãos, o que se passa no coração de um homem excluído? Eu não posso, porque eu sou eunuco. Como este homem voltou? Feliz de ver os outros adorarem, mas perguntando: se eu não fosse eunuco? Naquela época, o evangelho tinha saído de Jerusalém e tinha entrado em Samaria e estava numa explosão santa de cristianismo, porque Filipe, o grande evangelista da igreja primitiva, quando ele abria a boca, os espíritos malignos saíam gritando, coxos começavam a andar, cegos começavam a ver. A Bíblia diz que a cidade de Samaria ficou cheia de alegria. Pensa, o ministério de Filipe, o evangelista, em Samaria, todo mundo afluía. Nesse momento, o anjo diz para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazia. Filipe levantou, sim, senhor. Chegou lá, ficou parado. O endereço era aquele. Lá vinha uma carruagem e quem estava dentro era esse eunuco, etíope, que vinha de Jerusalém, e ele foi ver os outros fazerem aquilo que ele daria vida para fazer também. Mas não podia, porque ele era separado. Ele era eunuco. E quando Filipe viu a carruagem, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e anda com ele. Filipe viu que o homem estava lendo em voz alta o profeta Isaías, capítulo 53. Mas viu que o homem não entendia e se ofereceu. Compreendes o que vens lendo? Ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe explicou. A Bíblia diz: e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Cristo. Este homem, quando viu que eles estavam passando no lugar onde tinha água, disse para Filipe: olha, aqui tem água, que importa que eu seja batizado? Filipe disse para ele: é lícito, se tu crês em Jesus Cristo. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês viram o que aconteceu? O eunuco separado
A graça de Deus vem e o abraça no meio do caminho. Agora ele está incluído, agora ele está batizado, agora ele é um filho de Deus. Porque a graça vem para buscar aqueles que estavam condenados.